Fala pessoal, de volta aí com mais um vídeo, trazendo uma novidade aí, implementando aqui um L3 VPN, não aquela base, aquela estrutura do Lab UNL que a gente tem, que é do SD-WAN. Eu adicionei aqui basicamente mais uma camada aí, que vai ser um MPLS L3 VPN, né? E basicamente por que que eu estou fazendo isso, né? Para a gente poder modificar um pouco os cenários ali de estrutura de lab. Então essa é a ideia que eu estou trazendo aí. Eu já montei aqui um pré-script, então basicamente eu estou separando já alguns passo a passos para a gente ter aquela base, aquela template inicial para agilizar o nosso lado, né? Se precisar fazer algum teste, se pegar algum cenário com hub que tenha links de internet e também links de MPLS, né? E aqui nesses links de MPLS, a saída vem aqui para o hub e você tem que empurrar para fora, né? Então assim, basicamente essa unidade Spoke tem dois links MPLS e um de internet, né? Mas esses links de MPLS, eles vão fechar um túnel, né, com o hub. E a saída de internet vai ser por aqui, através do link do data center. Tem muito cenário assim, e por isso que eu optei de dar uma modificada, né, nesse lab. E aí vai ser uma estrutura mesclada aí com internet e MPLS. Essa é a ideia, tá? E aí a parte interessante, que basicamente eu já estava quase esquecendo tudo, tá? Sendo bem honesto, muito tempo sem usar, muito tempo sem usar. Mas eu consegui implementar aqui um MPLS bem simples, tá? Para que a gente possa usar um MPLS mesmo de operadora, tá? Eu vou mostrar aqui. Eu criei aqui uma VRF, tá? Então, na parte do início aqui, a gente vai ver já que vai ter um IP VRF client. E aí fazendo um router distinguish, e aí o router target export, que é o número da VRF para identificar na tabela de roteamento. Do outro lado, mesma coisa. MPLS label, que vamos utilizar somente nessa interface aqui, ó, fast 0. Então vai ser assim, essa caixa ela vai ter uma loopback, né? Aqui eu vou ter um ponto a ponto, trocando o SPF, que é a primeira camada ali de roteamento que a gente vai ter, que é para comunicar a rede, né? A rede da operadora. E aí por trás do SPF, em cima da loopback, a gente vai fechar um BGP entre as caixas, né? Que basicamente é um IBGP, para trocar a tabela de roteamento, só que VPN V4, através do MPLS. E aí a configuração ficou bem simples, tá? Dentro do SPF, eu estou imputando aqui uma configuração de MPLS LDP autoconfig, e aí dentro do BGP a gente vai vir fazendo as sessões que eu comentei, fechando com a outra loopback da caixa, né, para trocar a tabela de roteamento. E aí eu chamo minha VRF dentro do MPLS, do VPN V4, para que ela feche, e ainda eu maximizo os paths, tá? Por que eu fiz isso? Porque como eu vou ter dois links, e aqui no hub, esse cenário de estrutura, eu vou estar divulgando uma loopback de gerência, né? Basicamente para os spokes da MPLS pingarem, porque eu vou jogar esse cara no SD-WAN. Então basicamente eu fiz esse maximum paths 2, que é como se fosse o maximize bandwidth do FortiGate, tá? Para maximizar a banda, para eu saber devolver, entregar os pacotes e ter a oferta para dois caminhos, né? Então, ficou bem interessante essa parte aqui do Cisco, né, na MPLS. Vou fazer uns comandinhos aqui do VPN V4 para ver a tabela de roteamento ao summary. Aqui é o meu neighbor que eu fecho com essa outra caixa. E aqui eu fecho dois BGPs, né? Basicamente cada link underlay eu vou ter um BGP fechado com o Spoke 2. Então se eu for lá no Spoke 2, ó, eu vou dar um get router info BGP summary. O meu underlay ele fecha um BGP, né? Eu vou fechar com cada carinha ali do link que está entregando. E aí dentro dele aqui, show router BGP, eu vou ter ainda eu só apliquei vou aplicar mais uma routemap aqui de baixo, mas esse cara vai ter uma routemap de entrada. Eu já vou colocar agora aqui, porque isso está no script, mas eu já ajusto lá se não tiver. Isso aqui vai estar dessa forma. E aí eu vou enxergar alguns prefixos, e o prefixo principal, né, vai ser esse cara aqui, que é a minha probe. E aí a ideia foi essa, tá? De separar aqui esse cara. É uma estrutura básica, né, para iniciar ali, para a gente ter um cenário pronto, para que a gente possa implementar
uma estrutura de túneis, alguma coisa aí para o futuro, tá? Para a gente fazer um lab e ir avançando com mais estruturas diferentes. Então, aqui tá dividido por zona, link de internet, zona MPLS com 2 caras. Esse é o branch 2. Obviamente ele vai ter uma regra sem NAT, né, para não ficar confuso lá do outro lado. Então se eu fosse sair para a internet aqui, eu saio sem NAT. E aí aqui, sair localmente, eu boto o NAT aí, vamos trabalhar com rule depois. Mas para isso a gente precisa de túneis primeiro, né? Não vou usar o puro, porque no puro a gente sempre pode ter problema de failover. Então a ideia futuramente é criar túneis, igual a gente tem feito. Mas se você optar por pegar o NL lá e montar a estrutura que você quer, não tem problema, né? Você pode, a ideia é essa mesmo, é agilizar para você ter uma estrutura pronta para que você possa implementar alguma coisa que você queira testar também. Então, essa é a ideia. Vou estar entregando isso aí para vocês. Na parte do hub, eu tenho algumas configurações aqui. Ele sai de política, né? Já liberando ICMP para o loopback que eu comentei, que esse é o cara, que ele vai vir aqui como probe. A LAN saindo para MPLS, mas eu só deixei ping, tá, habilitado. Se você pegar aí, se for modificar, porque a ideia aqui seria só testar na parte interna e aqui saindo para a internet, para o Google, né, sem rule ainda criada, tá, sem nada modificado. E aí aqui do lado do hub eu tenho a MPLS e aí eu tenho o anúncio da nossa loopback MPLS, que é o cara que vai servir como Performance SLA para quem tiver no MPLS, né? Então, do underlay. Então, é isso. Esse lab aqui, basicamente, foi bem trabalhoso fazer, mas mais a parte da MPLS, né? MPLS legada aqui, que eu comentei, que a gente tem a troca MPLS, que dá para ver a parte da VRF aqui, cliente A, e aí o seu Pulse Summary. Esses 2 carinhas aqui são minhas interfaces que eu estou pondo dentro de uma VRF, né, para levar para o outro lado e abrir aqui nessa VRF para esse carinha do outro lado, tá? Não recebo prefixo, mas se eu fizer um advertise para ele, eu estou mandando todas as redes ali do ponto a ponto que eu permito, que eu conheço, e eu mando aquela barra 32 que vem anunciado lá pelo hub. Então, dando só uma passada aqui nos scripts, ó, já deixei tudo pronto, testei todos os scripts, branch 1, 2, 3 e o hub 1. Principal mudança aí, branch 2 e o hub, tá? Se você quiser implementar um hub 2 aqui, um DC2 embaixo, fica a critério, tá? Fica à vontade aí que dá para fazer muita customização. Então, já deixei os scripts todos prontos, tá? Se você for fazer a estrutura, o único problema, ó, só dando uma passada aqui, já deixei o último ajuste do branch 2 que faltou ali dentro do neighbor, né? Aplicar route map, deixa eu só ver como tá. Aqui está, dentro do neighbor, aplicar a route map que eu não tinha colocado. Beleza, tá aí. Branch 3 e o hub, toda a configuração pronta aí, tá? Para fazer, para aplicar nesse cenário. O grande detalhe, né, que para eu otimizar tempo, eu subi 7015 aqui por causa do número de portas, tá? Então, eu não vejo problema nisso, né? Acho que a ideia é para a gente fazer o teste ali, a estrutura, porque lá para cima o que muda não está mudando muito a parte de estrutura, né? Muda alguns detalhes igual de rule, igual por exemplo lá na 7.4 que eles tiraram o tag dentro do SD1 rule e aí acabou matando um pouco da estrutura nossa, mas a gente tem em mente que o que dá para fazer aqui dá para fazer lá, com algumas exceções igual essa, né? Vou deixar compartilhado os scripts e esse UNL lá no IVNG, UNL estrutura SD1 para MPLS e internet, tá? E aí vamos nos falando, se for o caso fazer algum lab novo aí, implementar alguma coisa diferente usando o MPLS, o underlay aí também, tá bom? Bom domingo a todos, um forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.